Oi, sexto ano, tudo bem? Espero que a gente tenha uma boa semana. Eu vim aqui hoje contar uma história para vocês. Eu sempre insisto com os alunos que adoram estudar a história dos deuses egípcios, gregos especialmente, que mitologia não é história, mitologia é literatura, né? Porque, lembrei da nossa primeira aula, nenhum mito tem uma pista daquilo que ele está falando. Não tem como provar a existência desses deuses, muito menos aquilo que o mito relata sobre eles. Mas todo mito tem um fundo de verdade, ou fala, de certa forma, fala alguma coisa da cultura daquele povo. E para a gente começar a falar um pouquinho sobre o Egito Antigo, eu vou contar uma história para vocês, um mito para vocês, da história de Osíris. Esse aqui é Osíris, é o deus principal, é o deus da vegetação, da fertilidade, da agricultura, né? Por isso que ele é sempre representado em verde. Ele é sempre o único deus que está em verde, representado dessa forma, né? O Osíris, ele era filho de Zeb e Nut. Zeb e Nut são a terra e o céu, né? Que vão ter 4 filhos, na verdade. O Osíris, a Ísis, o Sete, que é o deus do caos, da tempestade, do deserto, essa coisa meio raivosa, e a Nefte, que é a deusa, vamos dizer que é a deusa da morte, dos ritos funerários, né? São 4 filhos: Osíris, Ísis, Sete e Nefte. O Osíris e a Ísis eram casados. Sete e Nefte também eram casados. Nefte morria de ciúme de Ísis, porque Osíris era o mais belo dos deuses. E nessa época os deuses andavam na terra entre os humanos. Passeavam entre os humanos, né? Só que Ísis não conseguia engravidar de forma alguma. E quem governava, o filho mais velho, era Osíris. E Sete tinha um ciúme de Osíris danado. Então, Nefte tinha ciúme de Ísis, porque estava casada com Osíris, o mais belo dos deuses. E o Sete tinha inveja e ciúme do Osíris, porque ele era o principal deus, né? O deus da agricultura, daquilo que prospera. Ele é o deus do deserto, da tempestade, daquilo que destrói, né? Então são deuses bem opostos, inclusive, né? Mas eles viviam lá entre os homens, eles não tinham filho ainda, isso aqui depois é que vai aparecer na história. O Sete e a Néfites tinham um filho que era o Anubis. E como o Sete tinha muita inveja do Osíris, ele armou um plano para tomar o poder, e a Ísis também. Ele mandou fazer um sarcófago, um caixão hoje em dia, tá? Um sarcófago com as pedras mais preciosas, com o que era de mais luxuoso, do tamanho exato do Osíris. Tinha lá os seus cúmplices, teve uma festa dos deuses, vários outros deuses da mitologia egípcia estavam nessa festa, e o Sete desafiou os deuses, aquele que entrasse no sarcófago e coubesse exatamente naquele sarcófago, ganharia o sarcófago como presente. Os deuses todos ficaram interessados. Imagina um sarcófago que tem ouro, prata, lápis lazuli, pedra isso, pedra daquilo, tudo que é mais valioso estava naquele sarcófago. Os deuses foram entrando, entra um, está gordinho demais, entra outro, está altinho demais, outro está baixinho demais. Quando chega a vez do Osíris, o Sete e os seus comparsas, os deuses que eram comparsas do Sete, fecharam o caixão, lacraram o caixão, prenderam Osíris e jogaram ele no Nilo. Jogaram ele no Nilo e ele foi no leito do rio e vem parar numa civilização que tem aqui, nós vamos estudar um pouco mais tarde, tá? Na Fenícia. O rei da Fenícia viu aquele negócio de madeira cheio de pedras preciosas,
achou aquilo lindo, ele estava construindo um palácio novo, mandou pegar aquilo e usar como coluna. Mandou construir um palácio e usar aquele... Ele não sabia que era um sarcófago, né? Não é da cultura dele. Construiu lá um palácio, usou aquilo e o Osíris ali preso. A Ísis, desesperada com o que aconteceu, começa a procurar, com a ajuda da Néfti, começa a procurar o Osíris. E procurava num lugar, procurava no outro, nas margens do rio, né? tirando a vegetação para ver onde estava esse sarcófago. Ela tinha visto o sarcófago, até que lá pelas tantas ela chega a essa região e reconhece no palácio do rei de uma cidade fenícia o sarcófago de Osíris. E convence ele de que era preciso pegar aquela que ele chamava de coluna, levar Osíris de volta para dar a ele a vida, ele voltar a governar o Egito, e em troca, inclusive, ela oferece a mão do filho que eles terão, que ela quer ter um filho com Osíris, e se por acaso ela tiver esse filho, vai casar com a filha desse rei. Bom, o rei lá pelas tantas, imagina, convencido por uma deusa, por Ísis, entrega o sarcófago para ela, a Ísis volta com o sarcófago para o Egito e eles dão a vida, libertam o Osíris do sarcófago e ele volta a governar. Sete não se conforma com essa história, tá? E arma um plano para matar Osíris de vez e pegar Osíris de vez. Ele prende Osíris e ele vai picar Osíris em vários pedaços. Não dá para deixar Osíris inteiro. Ele picou Osíris em vários pedaços e foi espalhando ao longo do rio, para que a Ísis não achasse. Cada pedaço, uma mão no lugar, outra mão no outro, uma perna, outra perna, quadril, a cabeça, pescoço. Foi 14 pedaços. Alguns mitos dizem que é 21, outros dizem que é 14. Eu vou usar o 14, ok? 14 pedaços, foi distribuído ao longo do rio. A Ísis, claro, desesperada com o que tinha acontecido, junto com a irmã, com a Néfti, já tirei a Néfti daqui, junto com a Néfti, eles começam a catar e vão achando os pedaços, acham uma mão, mais adiante acham outra mão, mais adiante acham um pé, o outro pé, o tronco, a cabeça, e ela foi juntando tudo isso, né? Faltou apenas o pênis. O pênis eles não conseguiram achar. E com a ajuda do Anubis, que é esse aqui, que é o deus embalsamador, o Anubis vai juntar os pedaços do Osíris com uma faixa, né? Uma deusa vai se transformar num pênis e a Ísis vai copular, vai transar com o corpo do marido e vai engravidar. E é dessa relação com o marido enfaixado, um pênis que nem é de verdade, né? Uma deusa que se transformou no pênis do Osíris, a Néfti, é que a Ísis vai engravidar do Horus. Osíris morto passa a governar o mundo dos mortos e agora o Horus vai travar uma batalha com Sete, que queria pegar o poder para ele, vai travar uma batalha com Sete e vai vencer e passa a governar o Egito Antigo. Beleza, André. Essa história tem várias versões, tá? Que vocês podem acessar, inclusive, na internet. Agora, o que ela tem de verdade? Tu falasse que todo mito tem um fundo de verdade. Os egípcios acreditavam que os nomos, as cidades, as aldeias, onde se sedentarizaram as pessoas e formaram as primeiras aldeias, eram 14 nomos. É como se cada nomo desse tivesse vindo de um pedaço de Osíris. Osíris é o deus da fertilidade. A mão de Osíris que foi largada aqui possibilitou a agricultura e ali se formou uma aldeia. O pé do Osíris que está aqui, que é o deus da fertilidade, da agricultura, possibilitou a formação de outro nomo. Depois outro nomo. Quando juntaram todos os nomos, é como se juntasse todo o corpo do Osíris.
que é o Deus maior do Egito Antigo. É a representação da formação do Egito. O que esse mito está mostrando, na verdade, é que esses nomos foram se juntando até formar o Egito Antigo, que a gente vai ver na próxima aula como foi historicamente falando. Mas mitologicamente falando, o Egito surge a partir das partes do Osíris que foram espalhadas ao longo do rio. E o Horus é que passa a governar porque vence o Sete. Por isso que o rei do Egito é chamado de Faraó. A palavra Faraó significa casa de Deus. Como assim, André? É porque o rei que está governando é como se o Horus entrasse. É sempre um Deus. Vocês já ouviram falar que no Egito Antigo, quem governa é um Deus. Era Deus, eles acreditavam, os egípcios acreditavam que era Horus. Todo faraó é Horus. Não importa o corpo. O corpo é do Tutankhamon, mas dentro dele está o Horus. Tutankhamon morreu, o Horus sai e vai para o corpo do outro. Então, por isso que eles chamam de faraó, porque aquele que governa é a casa de Deus. E eles acreditavam realmente que quem governava o Egito era um Deus. É diferente de ser um escolhido de Deus, né? Um representante de Deus. Não, era o próprio Deus. Então eles temiam e adoravam o seu faraó por conta disso, porque eles acreditavam que o faraó era Horus. Então eles deviam reverenciar, deviam fazer oferendas, deviam respeitar, deviam temer, porque é o próprio Horus que governa eles. Desde que venceu o Sete. E o Sete acaba ficando, deixa eu pegar a imagem. O Sete acaba ficando meio que o deus do mundo do mal, assim, a partir desse momento. O Osíris passa a governar o mundo dos mortos, o Sete acaba virando um deus do mundo, das coisas ruins, né, do caos. A gente pode relacionar na mitologia grega com Hades, né? O Anubis passa a ser o deus embalsamador, tanto que quem vai fazer as múmias mais tarde, quando o Egito se formar, vão ser os sacerdotes de Anubis. Os religiosos dos templos de Anubis é que faziam as múmias. Né? E, claro que tem muitos outros deuses, mas esse é um mito que conta um pouquinho como se formou o Egito. O Egito se formou de pedaços do Osíris, né? Que quando se juntaram, formou o Egito Antigo. Beleza? A gente vai falar sobre isso na próxima aula do ponto de vista histórico. Do ponto de vista mitológico, não tem prova nenhuma. Não existe nenhuma foto do Sete escondendo um pedaço da mão do Osíris. Não existe uma foto da deusa se transformando no pênis, ainda bem. Não existe um vídeo mostrando o sarcófago lá no palácio do rei da Fenícia. Não existe nada disso. Isso é literatura. E a literatura não está preocupada com pistas. Lembra da nossa primeira aula? Na nossa próxima aula a gente vai ver como que foi isso do ponto de vista histórico. Okay? Como que se formaram os nomos do ponto de vista histórico. Certo? Bye, bye, até a próxima.